Será que não há remédio em Gileade? Será que não há médico em Gileade? Porque a palavra do Senhor deixa muito claro que é necessário que nós venhamos nos voltar para o Senhor. O problema do o ser humano quer que Deus se volte para ele, mas ele não quer se voltar para Deus. Bom dia, irmã Vanessa, paz do Senhor. Estava comentando acerca de ti esses dias. Bom dia, irmã Raimunda Silva. Falei, acho que seu esposo estava na live, eu falei. Não vi mais a irmã Vanessa, sinto falta dela. Nem no WhatsApp mais a gente se fala. Por que o senhor deu problema no seu celular, né, querida? Então eu sei como que é isso. Então, quando nós estamos falando aqui sobre acerca da palavra do Senhor, hoje é uma reflexão que mesmo no momento de desesperança, no momento de dificuldade, no momento em que parece que nada vai acontecer, o Senhor ainda derrama oportunidades. Paz do Senhor, Nicole. O Senhor derrama oportunidades para um renovo, uma transformação. E não é diferente no Vale dos Ossos Secos. Qualquer profeta, quando está vendo uma situação de morte, de dificuldade, é necessário se levantar. Independente dos resultados, o profeta precisa se levantar, ir contra a situação. Mas quando o profeta se levanta, precisa ser no tempo de Deus, no tempo estabelecido de Deus. Quando a gente vai em Ezequiel, no capítulo 37, está dizendo, Vale dos Ossos Secos, a mão do Senhor estava sobre mim. Não adiantaria ele ir em qualquer vale, não adiantaria ele ir no Vale dos Ossos Secos e profetizar por ele mesmo. A mão do Senhor precisava estar sobre ele. Talvez se você está sentindo uma sequidão, um momento da sua vida de sequidão, que parece que as coisas não fluem, uma coisa que eu tenho para dizer para você. A mão do Senhor precisa estar sobre você. A mão do Senhor precisa estar sobre essa situação. Irmãos, vocês sabem que eu estou numa construção. E houve momentos que eu falei, meu Deus, será que a tua mão está sobre mim? Amém, irmã Nicole. Vamos estar orando. Será que a mão do Senhor está sobre mim? Porque é tanta luta, tanta dificuldade, coisas que parece que são tão rápidas de se acontecer aqui na região, várias construções. Em dias, as construções estão prontas. Sabe? Assim, muito rapidamente. De um dia para o outro, eles fazem uma casa, de um dia para o outro. E aí você entra numa circunstância de se questionar. Porque você está orando, você está buscando. E dependendo do questionamento, vem desagradar ao Senhor. Só que o Senhor está no controle de tudo. Então houve momentos que eu falei, Senhor, a tua mão está sobre mim. Talvez você se pergunte, bom dia, irmã Michele, talvez você se pergunte hoje, diante das lutas, das adversidades, do que você está buscando, você está orando, você já fez de tudo, você já jejuou, e agora? Você pergunta, a mão do Senhor está sobre mim? Há momentos que a gente vai perguntar. E a gente precisa da resposta do Senhor. Porque quando ele vai para o Vale dos Ossos Secos, ele deixa bem claro que ele não vai por ele mesmo. Talvez você quer orar por uma situação. Talvez você quer profetizar em uma situação. Talvez alguém da sua família está sofrendo. Você quer fazer algo por aquela pessoa. E você não está em condições de fazê-lo. Porque é necessário uma ordem de Deus.
É necessário a mão do Senhor estar sobre você. Então, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Então, Ele está dizendo, por seu Espírito, estou sendo levado. É pelo Espírito de Deus que nós precisamos ser levados. A obra do Senhor precisa ser feita de acordo com o Espírito de Deus. E Ele me levou de um lado para o outro. O que é isso? Vá conhecer o território que você está. Ele não chega profetizando. Ele chega sendo levado pela mão do Senhor. E quando ele é levado pela mão do Senhor, o Espírito de Deus está com ele. O Espírito do Senhor está o levando. E ele vai num vale de ossos, cheio de ossos. Mas que ossos eram esses? Precisa saber que tipo de osso que é. É osso humano? É osso animal? Que tipo de osso que ele estava vendo? Por isso que o Senhor o leva de um lado para o outro. E ele começa a ver a quantidade de ossos humanos que havia naquele lugar. Isso aqui, paz do Senhor, irmão Wagner. E que os ossos estavam muito secos. Os ossos estavam muito secos. Para um osso estar muito seco, já havia entrado em decomposição há muito tempo. Já havia morrido há muito tempo. Já não existia mais sangue passando por aquele osso, pelas juntas. Não havia mais, obrigado pelas rosas, não tinha mais como os ossos estavam sequíssimos. Em outras versões fala dos ossos sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Você tem noção do que o Senhor estava fazendo com Ezequiel? A mão do Senhor está sobre Ezequiel, então ele não toma atitude sozinho. Ele toma uma atitude agora, sendo levado pelo Senhor. E o Espírito de Deus o leva em um vale de ossos secos. E ele leva ele de um lado para o outro, precisa conhecer o território e ver a quantidade. Um lugar de morte. Imagine Deus me chamando, te chamando, levam num cemitério a céu aberto. Cemitério, isso aqui que era um cemitério a céu aberto. E você vai ali e você vê muita coisa horrível. O que você vai pensar na hora? Na sua humanidade. A sua humanidade com a prioridade de se entristecer. Talvez de chorar. Talvez de sentir o peso da desesperança. E nesse momento, o Senhor está dizendo, poderão reviver esses ossos? Existem situações na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Eu já passei por isso. Que a desesperança bateu na porta. E parecia que jamais haveria vida em uma situação. Mas, quando você é levado pela mão do Senhor,
A necessidade é você ser levado pela mão do Senhor. Não se esqueça que Ezequiel está sendo levado pela mão do Senhor. Nós queremos fazer visitas, queremos orar, queremos fazer obra, mas se a mão do Senhor não estiver conosco, não adianta nada. A mão do Senhor precisa estar comigo e com você. Se não houver uma aprovação do céu, não tem como profetizar. É necessário buscar do Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre você. A partir de hoje, fala: Senhor, que a tua mão esteja sobre mim. Senhor, por favor, eu preciso de um sinal que a tua mão está comigo. Senhor, eu preciso de um sinal que a sua mão está sobre mim. Há momentos que precisamos entrar nesse particular com o Senhor. Quando você ora e as coisas não acontecem, quando as coisas de repente estão piorando, você não sabe o que fazer, você precisa de um sinal do céu que a mão do Senhor está sobre você. Nós precisamos. Nem que seja a cura de uma dor de cabeça. Mas há momentos que a gente precisa desse particular com o Senhor. E este particular, Ezequiel teve com o Senhor. Porque quando ele está dizendo, a mão do Senhor estava sobre mim, ele tinha certeza de quem estava com ele. Não tem como fazer obra de Deus em dúvida se realmente Deus está ou não contigo. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos e ele me levou de um lado para o outro. Conheça o território, Ezequiel, conheça, observe o que está acontecendo, veja a quantidade de morte. Aqueles ossos representavam a nação de Israel. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Filho do homem, esses ossos poderão se tornar uma nação novamente? Filho do homem, será que há esperança para um osso seco? Talvez tenha uma situação que você está orando anos e anos. E você fala: o Senhor não me responde, então a mão do Senhor não está sobre mim. Mas quando o Senhor diz basta, a mão do Senhor se estende ao favor dessa situação. E Ele vai te usar nesse lugar onde você está. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó, soberano Senhor, só tu sabes. Ele em nenhum momento está sendo audacioso, mas ele está deixando o Espírito Santo de Deus agir. Porque há momentos que nós impedimos que o Espírito Santo haja, que o Espírito Santo fale conosco, que o Espírito Santo venha nos transformar, que o Espírito Santo venha conduzir a situação. O nosso problema, nós queremos conduzir a situação, mas é necessário deixar o Espírito Santo controlar o nosso ser. É necessário deixar o Espírito Santo controlar a situação. Largue de mão e peça para o Espírito Santo. Talvez você já aconselhou há muito tempo. Você tem falado, você tem ensinado, você tem insistido com a pessoa. Mas você precisa que a mão do Senhor esteja sobre você. Porque na hora que a mão do Senhor está sobre a tua cabeça, o Senhor aplanará esta situação e te conduzirá
neste vale para profetizar. Você confia em Deus? Então você é como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Permanecer não é fácil. Há momentos que você quer chorar. Há momentos que você quer desaparecer da terra. Mas você é um vale ou você é um monte. É uma definição que você precisa ter na tua vida. Você é um monte ou você é um vale? No vale a desesperança está. No monte está no alto lugar onde o Senhor habita. E o Senhor leva esse rapaz. Quando o Senhor leva alguém para o vale, não é para ficar no vale, mas para profetizar no vale. O Senhor não leva ninguém a determinados lugares sem propósito, sem objetivo. O Senhor tem objetivo para todas as coisas. Se a pessoa se sente num vale de ossos secos, num lugar de desesperança, o Senhor não está permitindo você ir nesse lugar para ficar chorando. O Senhor não está permitindo você ir naquele lugar para ficar se igualando ao lugar. Mas o Senhor está te chamando para profetizar. O Senhor está te levando a determinados lugares para profetizar. Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Esse homem, quando a gente vê aqui, eu vejo Ezequiel temeroso ao profetizar, porque ele está diante de uma nação que já não tinha esperança. Uma nação que estava num vale. E ele fala, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Já pensou? Ele começa a conversar com os ossos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. A estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí no versículo 7, eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Aleluia. Parte do caminho já estava resolvido, mas agora precisa de vida. E a vida, quem é que sopra? É o Senhor. E ele fala, a seguir, aí está dizendo assim, a seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe, assim diz o Senhor soberano, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram em pé, era um exército enorme. Agora me diz uma coisa. Se ele fosse levado àquele lugar e ele começasse a chorar, se ele fosse levado àquele lugar e começasse a falar o porquê dessas coisas, por que está assim, por que está assado? Não, ele obedeceu a ordem do Senhor. No momento que um profeta é levado para um vale, é para profetizar. Não é para chorar, não é para se lamentar, não é para escrever luto nas redes sociais, não. É para se levantar, é para profetizar,
É para falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Respeite a ordem do Senhor. Mas, claro, a mão do Senhor precisa estar sobre você. Clame ao Senhor, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a minha vida, para que nós possamos profetizar no vale, para que nós venhamos profetizar aonde não tem esperança mais, para que nós venhamos profetizar aonde não tem vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Fique essa reflexão com os irmãos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Hoje às 4h nós temos a live, tá certo? Da tarde da Bíblia, às 4h, tarde da Bíblia, aqui na plataforma. Vamos dar continuidade em João 5, tá certo? Versículo 31 em diante. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer por essa palavra. Repreende, ó Pai, toda ação maligna que queira roubar esta palavra. E nós nos lançamos diante do Senhor para profetizar, mas que a tua mão nos carregue e nos leve para lugares aonde precisa de profetizar, de onde precisa de cura, libertação, restauração, em nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos ser conduzidos pelo Senhor. Nós necessitamos ser conduzidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha uma segunda-feira extraordinária na presença do Senhor. Irmãos, tenho que ir. Beijo no coração.